Sejam muito bem-vindos a esse episódio de parceria entre a Leão Branco e a Juliana Figueiredo. Aqui nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico: constelação familiar, cura ou charlatanismo? Eu estou aqui com a Juliana e ela vai responder algumas dúvidas e perguntas sobre esse tema para a gente. Eu gostaria que ela se apresentasse para a gente. Sou Juliana Figueiredo, eu sou fisioterapeuta de formação, eu sou especialista em microfisioterapia, em nova medicina germânica, em psicogenealogia, constelação familiar e psicanálise. Maravilha, Juliana. E eu tô aqui até com uma colinha para a gente fazer algumas perguntas, que muitas pessoas têm várias dúvidas sobre constelação familiar, inclusive eu. Então eu queria começar com uma pergunta que vai falar sobre família. Até que ponto a relação entre pai e mãe, ela constrói a vida de uma pessoa? Nós somos mamíferos, antes, né, mamíferos selvagens, nós temos um instinto arcaico de sobrevivência antes de nós sermos racionais, né. Então, nós temos um programa, um software que roda, né, com os nossos dados de base e como todos os mamíferos andam em bando, nós também precisamos andar em bando. E para não sermos excluídos desse bando, nós precisamos fazer igual ao bando anterior. E se nós nos sentirmos excluídos por uma perturbação, nós vamos estar, expostos a um predador por essa exclusão. Nós não vamos ter a proteção do bando. Então, há sempre a necessidade de nós recriarmos, né, nós repetirmos o comportamento dos nossos pais. Então, por isso, o nosso comportamento, ele é baseado nos padrões de comportamento dos nossos ancestrais. Que interessante. Isso me surge outra dúvida. Por exemplo, como que a gente se sente quando a gente cresce sem um pai, sem uma mãe? Até que nível isso revela, né, na nossa vida, na nossa história? Então, quando nós somos criados sem um pai ou sem uma mãe, tem um abandono, né, nessa criação, tem uma parte faltando. Essa criança vai, em determinado momento, inconscientemente ou conscientemente, buscar essa parte faltante. Dá para a gente hoje construir uma família saudável sem honrar essas linhas ancestrais? Dando uma resumida, né? Dá para a gente construir uma família saudável mesmo não aceitando nossos pais como eles são, mesmo nascendo em uma família um pouco desestruturada? O que você acha sobre isso? Primeiro de tudo, acho que é importante nós, definirmos o que é honrar os nossos pais. Honrar os nossos pais não é amar os nossos pais, né. Até porque muitos pais não tiveram amor para dar, porque eles não tiveram para eles não souberam que era isso, então eles não podem repetir esse comportamento, porque ele não é um comportamento aprendido. Então, se, eu não tenho um pai que me amou, e eu não tenho uma mãe que me trouxe esse contexto de amor, eu não posso amar alguém a não ser que eu tenha aprendido o que é esse sentimento. Então, honrar significa: eu agradeço a vida que vocês me deram, ponto final. Eu não preciso amar, não está escrito na Bíblia, nos mandamentos, amar pai e mãe, está escrito honrar. Honrar é agradecer, o que veio antes, quem me deu a vida, ponto final. Então é possível ter uma família, ter uma vida saudável sem amar os pais? Sim. Sem honrar os pais, sem agradecer a vida? Vai ficar um déficit. Então para a nossa evolução é importante que haja um agradecimento somente por você estar vivo. Assim se torna uma relação saudável. Isso não quer dizer que eu tenha que conviver com essa pessoa, nem com meu pai, que pode ser um abusador, nem com a minha mãe, que pode ser uma mãe ausente. Que legal. E eu vou te fazer uma pergunta agora, que me veio à lembrança de um livro que eu li de Osho uma vez, que falava o seguinte, que esse ciclo que a gente vive, né, dos ancestrais, ele é como um rio. A energia do pai e da mãe vai descendo para os filhos, como se esse amor que vem do pai e da mãe, ele fosse tão grandioso. E nesse livro fala uma frase que eu achei bem polêmica. Dizia que um filho não podia amar os pais o tanto que os pais os amavam. E pela questão energética, né, dessa linha que vem.
Então eu queria entender de você, qual é o papel do filho em tudo isso? Porque a gente ouve muito sobre honrar pai e mãe, mas o lugar do filho exatamente, onde ele tem que se colocar dentro da constelação, por exemplo? Dentro da constelação, ele é um receptor de informação. Ele agradece a vida que ele tem, tendo bons filhos, isso não quer dizer que ele tenha que procriar. Os bons filhos podem ser, repetir um comportamento, respeitoso pelos pelas pessoas que estão ao redor. Então, eu devolvo o amor que os meus pais me deram, com gratidão, amando os meus filhos e respeitando os meus filhos. É assim que eu mostro que eu amo os meus pais. É esse equilíbrio. Que interessante. E a gente vive falando sobre papéis, né, familiares. E hoje está super na moda falar que o homem ele tem que ser o provedor da família. Até que ponto isso é verdade? E até que ponto isso tem, né, impactado as famílias hoje por escutar essa mensagem? O que é ser provedor, afinal? Então é uma cobrança muito grande, né, da sociedade em que o homem tem que ser o provedor financeiro dessa família. Numa situação econômica como a nossa, de instabilidade e, de dificuldade por tantos impostos, a houve a necessidade da mulher ir para o mercado de trabalho para manter a sobrevida da família. Então, nesse aspecto, essa cobrança de que o homem precisa prover e a mulher nutrir, ela está adoecendo essa sociedade. É é possível, ter uma família saudável em que você tenha uma nova percepção desse homem ser o provedor de segurança emocional, ele traz segurança para essa família, ele não precisa ser o único provedor, né, essa mulher, ela ser protegida por esse macho, então, esses são os conceitos que precisam ser trazidos à tona. A questão não é o provimento financeiro apenas. Porque ele não vai ser. Hoje, com a dificuldade, não são todos os casos que, têm sucesso de onde só o homem provisiona financeiramente. E você acredita que o homem, quando ele, por exemplo, ele não tá nesse lugar de provedor, financeiro mesmo, porque hoje a gente fala de provedor, já vem, na mentalidade de todos, o financeiro. O homem, quando ele não tá sendo o provedor financeiro, você acredita que ele se desestabiliza ou até pode gerar traumas nesse homem hoje? Tudo depende do como ele administra o autoconhecimento sobre ele, e sobre a situação dele, sobre a história dos ancestrais dele, como ele se vê. Se ele tiver uma autoestima tranquila, trabalhada, evoluída, ele não vai ter questões de desvalorização, por estar num lugar diferente do que era antigamente. Isso é um conceito de ancestrais. E aí traz um conflito, se não trabalhado. Se trabalhado, está tudo bem. Ele tem o valor como um provedor de segurança, e essa é a sacada que nós temos que trazer para esses homens que estão nessa situação de que, sim, ele é um provedor, ele não é o provedor financeiro, mas ele é o provedor da segurança dessa estrutura familiar. Então aí não há conflito. Como que a gente enxerga isso dos papéis familiares quando a gente tem, por exemplo, casais homossexuais? Como que a gente pode analisar isso de fato? Um casal homossexual, existe um que vai ocupar esse lugar masculino, o outro vai ocupar o lugar feminino? Como que fica esse equilíbrio dessa família? É uma ótima pergunta. Nos casais homossexuais existe uma transição, um equilíbrio. Horas um está no papel feminino, ora um está no papel o outro está no papel masculino. Horas os 2 estão no masculino, horas os 2 estão no feminino, e vai ter que ter uma dança muito harmônica entre o casal. É uma dança muito, como é que eu posso dizer? Ela
tem que acontecer equilibradamente e o um respeitando o outro, é assim que funciona. É uma pergunta polêmica, né, pra gente entender. Eu mesmo tenho amigas homossexuais e eu sempre, né, com todo respeito, sempre vejo ali um lado um pouco mais masculino, um outro lado um pouco mais feminino, e eu Mas acho elas mesclam muito entre elas. hum. Eu tenho casais homossexuais femininos também, que, horas uma tá no masculino total, hora a outra tá no feminino total e tudo bem, hora as 2 estão no masculino e dá briga, hora as 2 estão no feminino e dá briga, porque aí vira o chororô, mas essa dança tem que estar muito sincrônica. E você acredita que isso acontece também com homens e mulheres? Há essa dança também em um relacionamento entre um homem e uma mulher? Há. Há essa dança também, ela é menos frequente, mas ela há também. O homem também se feminiliza, a partir do momento que ele se fragiliza, se vulnerabiliza, e essa mulher, ela toma o lado masculino para dar conta, e o contrário também acontece, né, esse homem, essa mulher se masculinizar para dar conta de tudo isso. E você acha que existe um meio que a gente possa observar isso, encarar esse problema de frente? Pegando um exemplo de um homem, né, que se coloca mais no lado feminino do que no lado masculino. Existe alguma forma que a gente pode observar isso e tá atingindo, né, encarando o problema de frente? Isso pode gerar alguns desequilíbrios, né, tudo depende do como essa mulher está administrando, porque depende muito dos traumas trazidos por essa mulher e os traumas trazidos por esse homem. Os homens muito femininos, eles podem ter tido uma mãe muito opressora, né, e as mulheres muito masculinas estão trazendo o comportamento de pais muito ausentes, em que elas têm que se proteger sozinhas e encarar o mundo com faca nos dentes, né. Então, ah, tem que olhar para esse tipo de conflito na ancestralidade, repetição de padrão ou uma sobrevivência dentro desse clã, de que se a minha mãe não foi protegida pelo marido dela, eu não fui protegida também, eu me torno a minha proteção. Né, e aí as mulheres se masculinizam e os homens se feminilizam, também na ausência de proteção paterna, na ausência de exemplo paterno de proteção e segurança. E agora entrando, né, num caminho que eu escuto muito falar isso, né, que a prosperidade financeira, ela tá diretamente relacionada com o relacionamento que a gente teve com pai e mãe. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto a gente realmente consegue coligar essa ligação com o pai e a mãe, com o nosso financeiro e o resultado que a gente tem hoje? A gente olha o relacionamento dos nossos pais como o fluxo da vida e o fluxo financeiro, né. Então se, eu tenho pais que tiveram um fluxo financeiro, uma situação financeira, escassa. Eu não tenho permissão para ser diferente. Então, se eu for muito próspero, se eu tiver muito dinheiro, eu vou inconscientemente achar um jeito de ir perdendo esse dinheiro para não me tornar diferente do meu bando anterior, né. Então, pelo efeito de mamífero, de ter que andar em bando, eu tenho que repetir o comportamento anterior. Então eu tenho que ter uma situação financeira escassa também. Então eu forço os meus gastos, eu gasto em excesso, eu não me responsabilizo pelas minhas contas, e é como se fosse uma necessidade de fazer igual. Também tem as questões de dívida financeira. Então, se eu me vejo, não atendendo às expectativas dos meus pais, se eu sou muito cobrado na infância e não consigo, suprir essas expectativas, eu estou sempre na dívida com eles. Então é aquele adulto que está sempre pagando as coisas para os pais, sempre achando que tem que cuidar dos pais. Essa dívida faz com que ele não prospere. Que incrível! Existe um livro de Nietzsche que fala sobre Assim Falou Zaratustra, e ele traz 3 aspectos da nossa mente, que eu acho muito interessante, e eu queria ver com você se isso faz sentido.
Ele fala sobre o aspecto do camelo, que é aquela pessoa que segue manada, né, tudo que fala é sim, né, eu digo que essa é aquela pessoa mais leiga, ela vai com a manada mesmo e ela nem questiona o porquê daquilo. Depois a gente tem o aspecto do leão, que é aquele aspecto que já vai para caça. Ele sabe dizer não, ele sabe o que ele quer, ele não se contém com pouco. E por último a gente tem a criança, que seria o estado de pureza, mas não o estado de inocência, que não sabe o que é o sim ou não. É uma pessoa que transcendeu esses estágios. E quando a gente olha, né, para essa ligação financeira entre o pai e a mãe, e a gente como, filhos que teve uma herança, como que a gente pode romper com a manada? Como que a gente pode de fato falar: "Não é isso que eu quero para mim, eu quero seguir o outro rumo"? Tem um movimento muito bonito da constelação que é assim: "Eu agradeço tudo ter sido como foi. Eu reconheço o valor da vida que vocês me deram. Vocês não me devem nada, vocês já me deram a vida e eu não devo nada a vocês. Eu agradeço a vida cuidando da minha própria vida". Então essa é uma forma de você, seguir a sua vida, agradecendo tudo como foi, e se libertando de ter que repetir. E na Bíblia diz uma parte que eu gosto muito, né: "Sai-te da tua parentela". O que significa isso? Desidentifique-se de pai e mãe e faça diferente, não é melhor e nem pior que os seus ancestrais, busque se desidentificar e cuidar da sua própria vida. Tem você me falando isso agora me lembrou, né, que tem uma passagem que Jesus fala, né: "Deixe que os mortos enterrem os mortos", porque um rapaz ia seguir ele e fala: "Não, espera aí, eu tenho que enterrar ali, os meus familiares que acabaram de partir". E Jesus ele cita ali, né: "Deixe que os mortos enterrem os mortos". O que você acha que ele quis dizer com isso, por exemplo, em relação a essa ancestralidade, né? É você deixar as histórias anteriores com muita honra, mas tocar sua própria vida, né. Então não é ficar apegado à à história da forma como foi e repetir afinco aquela história, é você buscar novos caminhos. Muito bom, eu tô gostando desse papo, né, e eu queria saber uma coisa agora, né, a gente tá aqui com o seu logo, né, Sawubona, e você podia falar um pouquinho dele pra gente entender? Claro, Sawubona é uma expressão Zulu, né, em que diz a mesma coisa que o namastê, né, eu vejo você, eu reconheço você e eu respeito você como pessoa. E eu estive na África e como o meu pai é angolano, eu fui buscar essas origens, né, eu fui buscar tudo o que aconteceu. Meu pai é ex-combatente de guerra, o meu avô também é ex-combatente de guerra. Eles fizeram a tomada, né, de Angola, por Portugal, e eu fui fazer um ato simbólico de reconhecimento de todas as vidas que foram tiradas. Os meus ancestrais estavam a serviço do sistema, isso precisou acontecer e hoje eu tenho um trabalho muito bonito com a Betânia, que é uma negra, eh, e é um trabalho de honra à ancestralidade. Eu aprendo muito com ela, nós temos uma parceria incrível nas constelações familiares, e é uma forma de estar reparando tudo que foi tirado dos africanos. Todo o território que foi tirado, eu estou devolvendo de uma forma amorosa, gentil e respeitosa, trabalhando com ela, aprendendo com ela todos os dias. Olha que seu pai foi angolano, eu não fazia ideia, né, isso aqui pra mim foi uma surpresa. E o que você poderia dizer, né, que na sua passagem da África você aprendeu, assim, que pra você foi muito impactante, teria algo que você poderia dizer assim? Quando eu fiz o safari no Parque Nacional do Kruger, foi uma emoção muito grande estar naquele jipe, porque eu tenho foto do meu pai no jipe, eu tenho foto do meu avô naqueles jipes. E
estar enfrentando a selva foi o que eles enfrentaram. Meu avô era guarda florestal na Angola, né, e logo depois, o meu pai nasceu lá. Meu pai é português de ancestralidade, né, mas ele nasceu lá porque meu avô foi para lá. E meu pai depois aos 18 voltou para a guerra de Ruanda, e ele, né, eu não sei, meu pai já é falecido, não sei, mas provavelmente deve ter matado muitos negros, né. E a hora que eu estive lá, foi uma emoção, foi uma crise de choro tão grande de, eh, estar ali, imaginando o medo que ele sentiu, a necessidade que tinha de tomada de território, que era obrigação das tropas portuguesas. Então eu estava ali, assim, dizendo: "Povo africano, eu peço perdão de ter sido como foi, e agradeço a a parceria que eu tenho hoje e o reconhecimento que eu tenho hoje, de vários amigos negros que eu tenho". Que incrível, hein, que história, né. Isso me lembrou até um papinho que a gente estava tendo antes. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que ela também é uma pergunta muito interessante da gente saber. A gente falando, né, nesse quesito, quando um ancestral nosso tira a vida de alguém, ou até mesmo uma pessoa que tira a vida de alguém, que dívida ela deixa com isso? O que que a gente herda, né, dessa linha ancestral quando uma pessoa tira a vida de outro? Se nós não olharmos com respeito e incluirmos essa pessoa, e houver um pedido de perdão por essa por esse ato de violência, essa história vai se repetir, essa dívida vai ser paga. Alguém da nossa família vai ser morto, para compensar essa morte. Então é necessário que nós olhemos, peçamos perdão à família, né, isso de uma forma simbólica ou até mesmo real, mas se nós não tivermos contato, isso pode ser feito através de uma carta e essa carta queimada, reconhecendo que isso aconteceu, que nós pedimos perdão por tudo ter sido como foi e pela dor que foi, a ausência dessa pessoa naquela estrutura familiar. Então é necessário que haja um reconhecimento de culpa. É um tema impactante, difícil, né, da gente lidar com tanta coisa, às vezes parece que tem tanta informação, mas voltando para a questão dinheiro e prosperidade, você acredita, né, que dá para crescer, dá para enriquecer brigado com o seu pai e a sua mãe, ou isso vai te travar em algum momento da sua vida? Eh, dá para enriquecer brigado com pai e mãe. Na verdade, o brigado, ele pode ter 2 conotações. Brigado é: eu não tenho mais contato, eu encerro o contato, porque o contato ele é prejudicial. Por exemplo, uma mãe que abusa moralmente, financeiramente de um filho, então eu encerro o contato. Eu posso honrar esses pais, e aí essa prosperidade ela é aceita, ela é fluida. Quando eu honro, mas eu encerro o contato, eu tô brigado, eu não aceito que essa pessoa entre mais na minha vida, porque ela não tem estrutura, emocional para conviver comigo. E eu também não tenho estrutura, eu não consigo dar limite para isso. O meu limite é encerramento. Aí tem prosperidade. Agora, quando eu excluo, rejeito, em algum momento eu vou perder. Eu tenho uma perda financeira, eu tenho uma perda de saúde. Eu a partir do momento que eu excluo com raiva, não reconheço o que foi me dado, eu vou apresentar em algum momento ou uma queda financeira, uma quebra financeira ou uma quebra do meu estado de saúde. A gente tem uma palavra muito conhecida, que é karma, né. O karma, ele provém, né, de que toda ação gera uma consequência.
E o karma, né, é muito conhecido também por trazer essa palavra em conotações ancestrais de outras vidas. Uhum. Até que ponto você considera que essa palavra tem relevância de acordo com a constelação familiar, ou ela é uma palavra que não se aplica dentro desse contexto? Ela super se aplica nesse contexto, porque o karma é o que, foi a semeadura, né, foi o que foi semeado antes, e o dharma é a nossa colheita, né. Então, o que foi semeado antes, nós temos que repetir para continuar no efeito manada, né, o efeito mamíferos de ter que repetir os ancestrais. Então, o que foi vivido anteriormente, as dívidas, elas vão a prosperidade, tudo de bom e tudo de ruim, as doenças, elas vão ser repetidas, porque o que se passa no DNA não é só a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, passa todas as informações. É a IA que nós temos. Né, que é a nossa inteligência ancestral. Nós estamos nutrindo essa inteligência com todas as nossas histórias. Os nossos filhos, os nossos netos vão receber, toda essa informação. Eles vão lá na IA e buscam o que é que aconteceu na ancestralidade. É o nosso DNA. Ele está passando todas as histórias dos ancestrais, de geração em geração, e que nós temos que repetir para que nós pertençamos a esse grupo. Então, essa, repetição de padrão, ela vem por causa do nosso DNA. Ela está escrita lá. Tanto é que quando você faz aquele exame, o Genera, você vai identificar quais foram os povos que fizeram parte da sua ancestralidade. Então, você vai ter hábitos e costumes semelhantes, querendo você ou não. Você vai repetir inconscientemente, porque isso tá no seu material genético. Interessante. O que você diria, basicamente, de uma pessoa. Pensa que essa pessoa ela começa na jornada de autoconhecimento, ela vai se conhecendo, ela vai se identificando padrões e ela vai quebrando, porque é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que está buscando ali, romper com as suas barreiras, né, seja um teto financeiro, como o dinheiro e prosperidade que a gente está falando. Aí essa pessoa ela chega a uma ascensão, e eu já vi muitos relatos assim. A pessoa ela tem uma ascensão, ela começa a ganhar mais, as coisas parecem dar certo, aí do nada tudo dá errado, ela começa a ter uma queda financeira, problemas aparecendo, o carro quebra. O que você diria que tem ligação com isso? Nós temos que olhar os ciclos anteriores, né, os ciclos do pai, do avô, do bisavô, para que a gente repita isso, dos avós, bisavós, né. Eh, por exemplo, existe uma maldição numa família em que, o bisavô morreu aos 47, o avô morreu aos 47, o pai morreu aos 47. Existe uma repetição de ciclo. Você vai morrer aos 47. E aí, você vive inconsequentemente, porque no teu instinto tá dizendo, na tua base de dados, na tua IA, tá dizendo que os ancestrais morreram cedo. Então, tem uma necessidade inconsciente de viver a vida na maior velocidade, aproveitando tudo e todos para morrer aos 47. É um condicionamento. Se você não romper essa barreira, se você não olhar e ver qual é a causa inicial da morte, porque tem uma exclusão lá atrás. Se não for vista essa exclusão, se repete. Não encerra os ciclos. Esse é um exemplo muito clássico. É até comum de nós vermos isso. As quebras financeiras também podem acontecer na mesma idade que os ancestrais tiveram quebras financeiras. É uma repetição, eu preciso fazer igual. Então, já aconteceu de, em consultório, investigar: "Nossa, mas por que que eu estou quebrando agora?". Aí quando você vai olhar, o pai quebrou na mesma época, o avô quebrou na mesma época, o bisavô quebrou na mesma época.
porque houve uma exclusão, uma briga, que aconteceu lá atrás e ninguém viu. Ninguém olhou para quem ficou excluído. Tem uma mentira, por exemplo, que gerou essa dívida, e aí os outros estão só repetindo, em forma igual ou em maior escala ou menor escala, mas a repetição está acontecendo. Você diria que enxergar esse momento é uma liberação para que isso não aconteça mais, por exemplo? Ter consciência e ter o discernimento de, acolher e incluir tudo ter acontecido antes, da forma como aconteceu, depende da situação, e dizer: "Eu encerro aqui, eu não preciso mais pagar com a minha vida, ou eu não preciso mais pagar com a minha quebra financeira, ter que fazer parte desse clã, eu pertenço mesmo assim, mesmo fazendo diferente". Que acontece a mesma coisa quando, hã, as pessoas não têm sucesso na vida financeira. Não só quebra, mas não tem sucesso. Sobe, 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 cai. Sobe, 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 cai. Ou não consegue passar de um patamar. Eh, Existe uma lealdade que precisa ser olhada. Então precisa ir lá, honrar e, dizer: "Eu encerro esse ciclo agora. Eu escolho ter sucesso independente dos meus pais terem tido ou não". E do que era, a percepção de sucesso para os nossos pais. Por exemplo, se por acaso o meu pai não tivesse sucesso na na profissão dele, virasse um homem que cuidasse dos filhos, a minha mãe tivesse sucesso profissional, fosse o provedor da casa, eh eu olhasse para isso e não tivesse tivesse sucesso, eu sabotasse o meu sucesso, eu preciso olhar para eles, principalmente para o meu pai, e a crença que foi gerada dentro dessa família de que ele era um insucesso da família, porque ele não proveu, eu olhar e falar: "Eu agradeço tudo ter sido como foi. Eu escolho ter sucesso independente deles terem tido ou não e deles da forma como eles encaravam o que era sucesso, porque se essa família sobreviveu, ela teve sucesso. Então tudo depende de como, o sucesso é encarado. Eles não passaram fome, por exemplo, né. Eles criaram filhos, colocaram os filhos nas escolas, os filhos deram, estudaram, seguiram uma vida, cotidiana normal, trabalham e eles podem crescer no trabalho, só que precisa ser honrado esse pai que na concepção daquela cultura, aquele cara foi considerado um fracassado. Então ele não foi fracassado, ele só ocupou uma outra função, porque a esposa um teve um sucesso diferente do dele, e é diferente. Ele teve sucesso, ele proveu segurança. Ela proveu a segurança financeira. E essa família, ela progrediu. Só que qual é a crença inicial? De que o homem é fracassado, a mulher é que tem sucesso. Se eu não honrar tudo isso, eu fico me sabotando o tempo inteiro. Se eu não olhar e perceber, sim, eles tiveram sucesso, da maneira que deu, mas houve sucesso. Ninguém passou fome. Então, o que é sucesso para você? Qual é a tua crença sobre sucesso? É quem tem muito dinheiro? Ou é quem está ali todos os dias, lado a lado, construindo pequenos passos?
Então essa é a pergunta, esse é o questionamento, qual é a sua percepção de sucesso? Falando agora sobre repetição de padrão, a gente está entrando no tema relacionamentos e amor, tema que todo mundo gosta. Mas eu gostaria de saber, até que ponto um casal se influencia? Porque uma coisa é um homem solteiro, ele tem uma vida, ele tem os seus padrões. No momento que ele casa, ele vai herdar, de certa forma, os padrões do relacionamento dele. Isso é verdade? A gente herda os padrões e acaba recebendo toda essa herança quando a gente se relaciona? Sim, e na verdade nós só nos relacionamos por ressonância magnética, né. Então, quando eu olho por que que nós temos afinidade por umas pessoas e não temos por outras, né. O que está por detrás dessa afinidade? Eu costumo brincar e dizer que o macaco babuíno, ele não cruza com o macaco chimpanzé, e ele não cruza mesmo, né. Mas eles são da mesma espécie, que é macaco. Só que eles têm hábitos e culturas diferentes, eles têm aspectos diferentes. Então eles não vão procriar por conta dessa cultura que não é semelhante. A subespécie deles é que eles precisam manter, né, então eles vão procriar apenas com membros da mesma subespécie que é babuíno ou chimpanzé, por exemplo. No nosso caso, que somos mamíferos também, da espécie humana, o que faz com que você tenha afinidade por umas pessoas e não tenha por outras? Qual é a nossa subespécie para que nós procriemos com uma determinada pessoa e não procriemos com outra determinada pessoa? O que vai, definir isso é afinidade de histórias transgeracionais. Então eu me só tenho afinidade por você, se a história dos seus ancestrais tiver ressonância com as histórias dos meus ancestrais. Isso vai definir que nós somos da mesma subespécie e que nós podemos procriar e nos mantermos na mesma cultura, que é a mesma cultura de escassez ou na mesma cultura de, hã prosperidade ou na mesma cultura de conflitos de impotência, na mesma cultura de conflitos de abandono, senão nós não temos afinidade e não vamos procriar, porque não seríamos da mesma subespécie. Esse é o que está por detrás do grande amor. E o que um casal poderia fazer juntos que pudesse tomar, né, lidar com esse problema? Um casal que não está conseguindo avançar. Esse casal ele tem ali uma bagagem muito grande, e esse casal ele quer avançar. O que que você indicaria para esse casal de início? De início, a gente precisa observar quais são as projeções. Quem está projetando o que e em quem, né? Quais são os conflitos de base? Isso eu sempre aconselho a psicanálise. Se existe uma questão, específica, por exemplo, eu estou vivendo um divórcio, eu quero constelar o meu relacionamento, eu vou ver qual é a repetição, eu posso ir para a constelação e olhar a quem eu estou leal repetindo histórias. O que está faltando e qual é a sincronicidade com o meu parceiro dessa história? Se há projeção, se não há. Isso nós podemos fazer tanto na constelação quanto na psicanálise. E pegando um caminho oposto, e aquelas pessoas, né, que, por exemplo, elas têm muita prosperidade, né, eu conheço muitas pessoas que são assim, têm prosperidade, mas quando a gente olha para o relacionamento, é um problema gigantesco, né, parece que nunca dá certo, nunca consegue se relacionar. O que você diria? Eu olharia para o relacionamento eh, a quem ela está, se sentindo endividada. Por quem ela está se sentindo endividada? Pelo pai ou pela mãe? Eu iria olhar para isso. Quem não me nutriu? Quem me abandonou? Porque nós fazemos projeção no nosso parceiro. Nós até temos a situação financeira estável, próspera, porque a questão não é essa.
mas eu tenho um conflito aí de abandono que eu estou projetando no meu parceiro. E você acha que quando uma pessoa ela escolhe, né, muitos parceiros que são, como que eu posso dizer, negativos, né, parceiros que não dão certo, são problemáticos, O famoso dedo isso podre. o dedo podre, isso seria azar ou é uma repetição de É fato? uma repetição de fato. E como essa pessoa ela consegue lidar com essa repetição, com esse problema? Por exemplo, uma mulher que ela na constelação nós já vimos isso inúmeras vezes. Uma mulher que escolhe sempre um homem casado, indisponível. Ela está em lealdade a uma pessoa que ficou não vista na ancestralidade, por exemplo, por promessa. O meu pai prometeu casar com uma namorada antes, e aí chegou minha mãe, ele se apaixonou enlouquecidamente. Essa mulher ficou esperando a dívida da promessa ser paga. Essa, filha, em lealdade a essa mulher, ela nunca consegue se apaixonar por alguém disponível, porque existiu uma indisponibilidade do meu pai com ela, que não assumiu o compromisso. Então, são inúmeras histórias que são surpreendentes quando você abre o campo e você percebe, você fala: "O que está por detrás disso tudo?". Você acha hoje, né, que uma pessoa que fica sozinha, ela tá buscando liberdade ou é mais medo de se envolver? Eh, o medo de se envolver, ele também promove uma certa liberdade, porque a partir do momento que eu não me envolvo com ninguém, eu tenho uma liberdade de ir e vir. Mas, essa liberdade ela pode ser um estado de plenitude, de solitude, em que a pessoa está se sentindo preenchida e naquele momento ela não está disponível para dividir essa completude com ninguém. Isso sim pode ser uma liberdade. E não ter um medo de se conectar. Tudo depende do autoconhecimento dessa pessoa. Pode ser uma fase em que ela escolhe, eh, estar consigo própria, mas ser um estado de plenitude. Mas também pode ser um estado de medo, inconsciente, que diz assim: "Não, não, eu prefiro ficar sozinho, que aí eu não tenho problema". Mas o problema é um medo de abandono, um medo de ser traído, um medo de ser machucado, de sofrer violência. E nós temos as 2 situações podendo acontecer. Antigamente a gente tinha, relacionamentos onde desde, né, da infância as pessoas já se casavam e iam até o final. Hoje na geração que a gente tá, as pessoas se relacionam muito antes de ir para o casamento, né, então tá ficando muito diferente do que era antigamente. Até que ponto isso é sadio e até que ponto isso pode se tornar um problema na vida das pessoas, por questões de heranças, de traumas, do que é gerado com esses relacionamentos? O excesso de relacionamentos, na verdade não é o de relacionamentos, é o de não, vínculos, de não criar vínculos com as pessoas. Existe o medo do abandono, né, então eu não crio vínculos porque eu tenho medo de ser abandonado, porque tem histórico no na ancestralidade de abandonos. Eh, existe, ainda a a questão de eu não quero encarar o problema do outro, porque eu tenho tanto problema dentro de mim, que a hora que vem a dificuldade eu falo: "Não, não, 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 eu não quero encarar a dificuldade, já tem tanta dificuldade aqui dentro que eu prefiro trocar". Então eu fico só com o período do apaixonamento, que é tudo muito perfeito, né, em que você tá só nos momentos bons, que você não expõe a sua vulnerabilidade, e que o outro não expõe a vulnerabilidade, que todos nós somos, eh perfeitos e imperfeitos, né, tudo tá certo, mas todos nós temos, déficits, nós temos falhas, nós temos faltas, e é mais fácil a gente lidar com o lado bom, o lado gostoso, o lado em que a gente não se preocupa.
o lado do apaixonamento, do encantamento, que gera uma dopamina, né, a famosa dopamina. Então, assim, a partir do momento que, esses relacionamentos são excessivos por não criar vínculos, isso é um estado, hã, de conflito, de não é anomalia, mas é assim, eu não crio vínculos porque eu tenho medo. Agora, se eu estou buscando conhecer a pessoa e isso tá saudável, tá tudo bem. Mas o não criar vínculos é que é a questão. Qual é o medo que tá por detrás? E se você pudesse dizer uma chave que as pessoas que mantêm bons relacionamentos e que querem avançar com o seu relacionamento, uma chave que elas poderiam ter nas mãos para fazer com que o relacionamento desse certo, o que que você diria para essas pessoas? O não desistir. O não desistir, porque todos nós somos humanos, todos nós temos falhas e é importante que, nós nos conheçamos e conheçamos quem está ao nosso lado. E esse trajeto é um trajeto que é árduo, mas vale a pena. Então, quem quer ter um relacionamento, saudável, é importante que passe a se conhecer, a entender aonde estão as suas dores, aonde estão as suas faltas, e parar de projetar no outro também, né. Mas a decisão é dos 2 de nunca desistir, enquanto houver respeito, enquanto houver companheirismo e parceria. Entrando agora num campo, né, que também abrange o relacionamento e que também muitas pessoas falam que tem ligação com dinheiro, que é a sexualidade. Você diria que uma sexualidade mal resolvida pode travar o dinheiro hoje na vida de uma pessoa? Pode, se, eu tenho uma sexualidade, não resolvida, eu estou sempre na dívida. Eu estou sempre escondendo algo do meu clã. Eu estou sempre me sentindo excluído do meu clã. Isso pode, refletir na minha vida financeira, por exclusão. Eu não me sinto pertencente, eu não me sinto merecedor desse clã ou desse amor, eu não sou como eles, então eu não mereço ter abundância ou prosperidade. A gente diz muito que a libido é uma energia que a gente tem que impulsiona a gente para frente. E as pessoas que não têm libido, o que que você diria que pode ser uma trava para essas pessoas não terem a libido, tanto sexual, tanto essa libido, né, de energia criativa na vida? Pode ter sido uma questão na infância de repressão, e pode ter sido uma questão na ancestralidade de abusos sexuais. Então tem que observar, tem que investigar de onde está vindo isso, se é de um abuso sexual ou se é de uma repressão da expressão de uma criança. Em que ela era o tempo inteiro, tolhida, né, das suas expressões, ela tá sempre errada, tudo que ela fala, não faz sentido, ela não tem voz, ela é comparada com os outros sempre para o pejorativo, isso faz com que ela não tenha pulsão de vida, ela não tenha libido, ela não tenha força de se expressar, tanto na vida sexual quanto na vida criativa. É um assunto delicado, né, de falar. E olhando para esse aspecto da sexualidade, hoje a gente vive uma sexualidade, principalmente no Brasil, mas em vários países, que ela é muito precoce. Então a gente está o tempo todo sendo bombardeado por estímulos sexuais e a pornografia nunca teve tão fácil acesso como é hoje. O que você diria de como a pornografia tem impactado as pessoas, né, o homem e a mulher e as famílias em geral? A pornografia quando, quando ela vira um vício,
é uma dopamina fácil, então você não cria vínculos com as pessoas. Você quer cada vez mais sentir aquela sensação. Isso é um conflito de, hã, de abandono, em que eu tinha por exemplo, a nutrição da minha mãe em períodos escassos. Eu tinha a atenção da minha mãe em períodos escassos, isso precisa ser observado. Mas a dopamina fácil, ela também faz com que nós não geremos vínculo com as pessoas. Então, essa necessidade de troca de parceiro, de sentir prazer a com a variedade, é por conta de falta de ou por medo de se vincular a alguém, e por conta do prazer imediato. Agora eu pegando um caso, né, não tem tanto a ver com sexualidade, mas tem a ver com esse prazer imediato. Isso é um exemplo meu, tá. Qualquer dia difícil eu falo: "Eu vou comer um chocolate". Qualquer dia difícil que eu falo: "Nossa, esse dia tá difícil, vou comer um doce". Até que ponto a gente pode olhar pra isso e falar: "Poxa, também é um escape, é uma fuga, é uma recompensa que eu me dou". Existe um lado saudável disso ou não existe esse lado saudável? Existe um lado saudável a partir do momento que você entende por que você busca o doce, né. É quando nós olhamos para a amamentação, a hora que a nossa mãe nos amamenta, ela nos protege, nos aquece e ela coloca um líquido, que no primeiro momento da nossa vida, esse líquido, ele é em maior parte, gordura e carboidrato. Não é proteína, porque proteína demora para ser degradado e ser transformado em energia. Então, ah, o que nós estamos nós estamos chorando, com fome, necessitados ou com frio, nós estamos necessitando desse acolhimento, e vem na sequência, nós somos nutridos. O nosso cérebro, quando, nós estamos num dia cansado, o que que nós queremos? Primeiro, recompensa. Segundo, muitas vezes nós estamos se sentindo sozinhos. A gente quer esse acolhimento materno. O que que se assemelha àquela molécula do leite? Gordura e carboidrato. Então eu vou buscar o chocolate, que tem a mesma, semelhança de quantidade de gordura e carboidrato. Então eu estou buscando minha mãe. Eu estou buscando acolhimento materno. Na verdade não é a minha mãe, eu estou buscando o acolhimento materno. Eu estou buscando a recompensa daquela criança, que é assim: "Se você fizer tudo certinho, eu dou o doce depois. Se você almoçar tudo, eu te dou uma sobremesa". Então é uma recompensa por: "Mãe, eu fiz tudo certo", ou "Mãe, eu estou sentindo sua falta". É um ponto que a gente tem que refletir, né, na vida. E eu queria fazer uma pergunta agora sobre sexualidade ainda. Bloqueios sexuais são falta de desejo ou eles são excesso de uma repressão emocional? Bloqueios sexuais, eles têm alguns contextos, né. Os bloqueios sexuais, eles podem ter vindo de um trauma em que você foi pego de surpresa num ato sexual, e aí você tem um bloqueio sexual ou até mesmo uma ejaculação precoce, por ter que, ejacular rápido, porque você pode ser pego a qualquer momento. O não interesse, sim, pode ser por repressão, repressão da sexualidade. Menino, isso é feio existe uma fase em que, os meninos se masturbam, né, que é uma forma os meninos e as meninas, né. As meninas são muito mais reprimidas nessa fase do que os meninos, e essa fase, quando reprimida, ela traz bloqueios na sexualidade. Esse autoconhecimento pode ser um bloqueio e pode ser também, de novo, a questão de, abusos sexuais infantis. Entendo. E como lidar com isso, né? Porque se a gente pega, né, um exemplo da sociedade como ela é estruturada hoje, os nossos picos hormonais, né, vão estar em alta ali pela adolescência e o começo da fase adulta.
E esse é o início onde a gente está estudando, está fazendo faculdade, né, está se estruturando para depois dos 30, quando o nosso hormônio começa a dar uma caidinha ali, a gente começar a pensar nisso. Até que ponto você acha que a gente poderia estruturar modelos saudáveis para lidar com a sexualidade? É viver a fase da sexualidade hã, com naturalidade, que essa fase vai existir, né, essa fase do conhecimento, são os pais ensinando aos filhos, o que vai acontecer, porque é tudo muito novo, sem pudores. Sem traumas, sem crenças, e explicar o que pode acontecer. Se você não sabe explicar, você contrata um terapeuta para explicar para o seu filho, né. Você não consegue, se você tem traumas da do dos seus pais, você contrata alguém que faça isso com o seu filho, explique, um médico, um terapeuta que explique para os seus filhos o que é que está acontecendo com eles, para que isso seja, saudável e aceitável a o ato da o ato sexual. Incrível, né. E você acredita que a sexualidade, né, ela não sendo expressada como ela deveria, pode gerar traumas que vão levar para a vida inteira de uma pessoa? A sexualidade que você diz, que do como que você está se referindo? A lidar com o sexo, né. Tá, Então vamos pensar um adolescente que está no auge ali dos hormônios, ele ainda não entende como lidar com o sexo. Ou ele vai e tem uma experiência, e essa experiência talvez não seja muito positiva. Você acha que essa pessoa, por ter essa experiência, vai carregar ela durante a vida toda? sim. Ele vai se lembrar consciente ou inconscientemente, desse trauma. Então, ah, já tive casos no consultório em que os pais, ele ouvia os pais, no ato sexual, e era um ato sexual intenso. Né, e trouxe para a vida dele que o ato sexual é sujo. Então, ele olha aquilo como sujeira. Ele entende aquilo, ele faz, mas ele olha como sujeira. É sujo, é nojento, é asqueroso, mas eu tenho a necessidade de. Então, são traumas vividos porque ouviu os pais, um rejeitando o outro, dizendo: "Ah, não, você está vindo bêbado, você está sujo". Então, esses são traumas que podem ser repetidos, futuramente. Nossa, tanta coisa, né, que a gente vai ouvindo. E muito importante que agora a gente vai trazer um tema que tem ligação, né, com a sexualidade e que também confunde muitas pessoas, que é o termo da espiritualidade, né. E eu começar com a pergunta de que dá para viver uma espiritualidade profunda hoje, se a gente reprime o nosso corpo? O que que você enxerga disso? Porque quando a gente fala de religião, existe repressão. Então, como lidar com isso? Dá para ser espiritual, mas ao mesmo tempo tá reprimindo a sexualidade? Você está falando espiritual ou você está falando religioso? Porque algumas religiões, elas colocam o sexo como permitido apenas após o casamento, antes disso não é permitido, né. E aí vem uma mulher com uma expectativa muito grande sobre o relacionamento sexual, e ela se frustra porque o parceiro, eh, não atende às expectativas. Isso pode acontecer, né, e isso vira trauma, porque aquela mulher ela esperava uma coisa e ela tem outra. O homem é a mesma coisa, esperava uma coisa e ele tem outra, e ele pode acabar buscando fora por conta dessa proibição, e aí proibição do, divórcio, né, você tem que ficar até o final com a pessoa. Só que você tem incompatibilidade, ou de tamanho, ou de, tato. Como é que você faz com isso? Sim, interfere na sexualidade. A religiosidade, né,
Ah, as crenças religiosas, elas interferem sim na sexualidade de um casal, se houver restrição. Faz sentido? Faz muito sentido. E pegando essa linha ainda de espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está abordando várias crenças e várias formas de se enxergar o espírito. E existe uma corrente, né, que fala muito sobre espiritualidade e sexualidade, que é o Tantra. E o Tantra, ele traz muito o ensinamento da gente aceitar, não reprimir, né? Diferente de, por exemplo, religiões que vão negar, né? Negar pensamentos, desejos. Até que ponto você acha que é sadio linkar a espiritualidade com a sexualidade? Você acha que essas 2 correntes são separadas ou elas têm ligação? Elas têm ligação e tudo vai de como você conversa com o seu parceiro, do que é permitido dentro dos seus valores de se libertar. E é dentro dos seus valores, né, e do que é permitido do outro se libertar dentro dos valores dele. E quais são a as sincronicidades, o que que vocês conseguem, aproveitar juntos. Isso eu acho que é o mais próspero entre um casal. E a constelação, ela é espiritual ou não é? Né, que essa é a dúvida, né, até o tema, é cura ou é charlatanismo? A constelação, ela tem linha espiritual ou não? Ela é totalmente ciência? Ou são os 2? Na verdade, ela é espiritual porque todos nós possuímos um espírito, né, ela não é religiosa, ela não tem um dogma, ela não tem uma religião a seguir. Né, nós tratamos, as feridas do nosso espírito, da nossa alma, como você quiser chamar, que é o que nós trazemos dentro do nosso DNA. Então é espiritual? É, você tem um espírito dentro de você. A hora que esse espírito sai desse corpo, esse corpo se desintegra. Ela não é religiosa. Que interessante. E pegando ainda essa linha, você acredita, né, e pela sua experiência, você vê a cura, né, a cura de traumas, a cura de bloqueios, né, de situações que a gente vive acontecendo dentro da constelação? Você tem olhos que enxergam isso de fato? Sim, hã, eu gosto muito de olhar que, assim, cura. O que é cura para você? Cura para mim é quando a gente, vamos dizer assim, nós temos uma ferida, ela dói. Então eu vou lá e consigo, né, depois de um tempo, ela cicatriza, eu dou um medicamento para ela, e eu não sinto mais aquela dor, né, como um movimento, digamos assim. Aquele movimento não me traz mais dor, eu curei aquela ferida. Então a cura seria o alívio de uma dor. Tá? Então, se nós temos na constelação, trazendo os temas doloridos, nós, olhamos isso como um quer parar? Não, pode falar. Nós olhamos isso como um alívio dos sintomas a partir da consciência do que dói, né. Então é mudança de percepção, sobre o assunto que está causando a dor. Faz sentido? Faz muito sentido. E eu vejo muitas pessoas, né, atribuírem a a dor a uma ligação espiritual. Então a gente ouve muitas pessoas falando: "Eu não avanço financeiramente porque eu tenho um problema espiritual para resolver. O meu relacionamento não dá certo porque eu tenho um problema espiritual para resolver". E até que ponto isso é verdade e até que ponto a pessoa está usando isso como uma justificativa para os problemas? Tudo depende de como do que essa pessoa está dizendo que é um bloqueio espiritual. Porque muitas vezes ela está falando que é um bloqueio espiritual e na verdade é uma lealdade a um ancestral, é uma lealdade à família de origem, né, uma dívida. Então, se está se referindo ao lado espiritual, sim, a constelação consegue, dar, eh, luz ao que ficou oculto. Agora, se é espiritual do fundo religioso, aí a constelação não vai resolver.
Interessante. E você acredita, né, hoje nós temos tantos caminhos espirituais, né, então existe o caminho espiritual, eu vejo ele como além da crença. Então a nossa crença está aqui e a espiritualidade está acima, né, está muito além do que a gente consegue enxergar. Mas você diria, assim, que uma espiritualidade que não melhora, né, suas relações, a sua saúde, na vida na vida prática de fato, ela faz sentido para uma pessoa? Viver uma a pessoa fala: "Eu sou espiritual", mas parece que ela só é espiritual, o restante ela não resolve nada. O que que você enxerga dessa leitura? Ela é só espiritual, mas assim, espera aí, nós temos alguns corpos aí, né, tem o corpo mental, tem o corpo emocional, tem o corpo físico, tem o corpo espiritual. Eh, Nós precisamos integrar essas partes, não é só um espiritual. O que que a percepção desse espírito está materializando nesse corpo físico? O que está repercutindo? O que está fazendo com que esses órgãos atuem, produzindo mais hormônios, menos hormônios, se fadigando glândulas e entrando numa falência, por exemplo, adrenal, por conta de uma má percepção, por conta de um sentimento, por conta de uma dívida, por conta de, alguma questão que ficou sem resolução. Isso é a doença, isso é o processo de doença. Ju, agora fazendo perguntas sobre comportamento e repetição de padrões. Quando uma pessoa fala: "Ah, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito", você acredita que isso é personalidade ou é algum trauma não resolvido? As 2 coisas, né. Tudo depende de qual é o contexto. Se eu tô dizendo assim: "Bom, eu sou assim e eu tô contente com como eu elaboro as coisas e elas fluem", e a outra pessoa que está incomodada não sou eu, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que eu sou assim, eu não consigo mudar, eu não quero mudar, porque eu tenho medo do desconhecido, aí é conflito. E você acredita que na constelação a gente consegue identificar, se eu sou uma pessoa assim ou se eu não sou? Consegue, quando você está na constelação, dependendo do que você levar de circunstância para ser constelada, você consegue ver se a pessoa é flexível ou ela não é flexível, ela é uma pessoa enrijecida ou não. Entendi. E uma pergunta, né, que eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida. É possível a gente se curar, né, lidar com um trauma sem sentir dor ou para passar por isso, a gente vai ter que lidar com desconforto? A gente vai ter que lidar com o conforto, porque para você ressignificar o trauma, você precisa ressenti-lo para ressignificá-lo. Então você precisa passar por ele, olhar, entender e agir diferente diante dele. Quando você fala isso, é como se em determinado momento a gente vivesse um pouco daquilo que a gente já viveu e que a gente herdou? Sim, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, a gente falava muito na infância, eu "os incomodados que se mudem", né. Essa frase é muito bonita. Os incomodados que mudem a sua própria percepção, porque está falando sobre a dor deles. Então, não é um movimento egoísta. Os incomodados, eles precisam olhar para o que os incomoda. Então, que mudem a própria percepção ou mudem de lugar, ou deem limites. Isso parte, né, para um lado de cegueira muitas vezes, porque existem pessoas que você enxerga disso que eu também quero saber? Aquela pessoa que ela enxerga que ela precisa de uma mudança, ela sabe que ela tem problemas, ela sabe que ela precisa lidar com eles, mas ela vive ali fugindo de lidar realmente com o problema. Você acredita que dentro desse nível é só irresponsabilidade ou ainda assim existe alguma coisa ainda atrelada, né, a traumas ancestrais que ela não enxerga? Existem coisas atreladas a traumas e ancestralidade
que ela não enxerga. Então, o o que faz com que ela resista tanto a uma mudança de percepção, né? O que faz com que ela continue no mesmo padrão? Por que ela precisa repetir esse padrão? De quem que ela está trazendo? A quem ela está leal? Então precisa olhar todos esses aspectos. Entendo. E até que ponto você diria que uma pessoa ela escolhe a própria vida? Porque a gente está falando, né, sobre heranças, a gente está falando sobre traumas que não foi a gente que escolheu, pelo menos acho eu. Então, até que ponto a gente realmente tem ali o poder de O decidir, livre-arbítrio. o livre-arbítrio, ou a gente basicamente herdou e é isso, vai viver com esse roteiro invisível ali? Não, você tem esse roteiro invisível, mas ele pode ser trazido à consciência a partir do momento que você toma a decisão de olhar e fazer diferente, né. Até que você tome consciência, o inconsciente vai dominar o seu caminho e você vai dizer que é destino, já dizia Jung, né. Então, a partir do momento que você toma consciência, você tem escolha para fazer diferente. E existe uma fase que geralmente a pessoa, tende a acordar, né, despertar para isso, ou é indiferente? Às vezes acontece na adolescência, às vezes acontece na vida adulta. É indiferente. Às vezes acontece na adolescência, às vezes acontece na vida adulta, às vezes acontece no envelhecimento, às vezes não acontece. Às vezes você morre sem ter conhecimento daquilo que, precisava evoluir nessa sua vivência. E o que você acha dessa nova geração, né, a famosa geração Z? A gente tem ouvido que essa geração é uma da que mais busca terapia, né, que consome menos álcool. O que você enxerga, né, dessa mudança? Você acredita que essa nova geração tá vindo querendo romper esses padrões? Sim, eu acredito que sim. Eh, a partir do momento da informação estar liberada, da falta de na verdade, da compreensão de quebras de crenças, essa geração ela vem mais livre, e ela vem buscando o conforto, a experiência, o viver, o conforto emocional, né. Antigamente nós tínhamos padrões muito rígidos, né, de que homem não podia chorar, quem fazia terapia era louco. A partir do momento em que foi se desvendando os traumas, que estão por trás, foi se foram caindo as crenças limitantes, foi dando vazão à informação. E aí o objetivo hoje é viver mais leve. Então essa geração sim, ela vem com quebra de crenças, quebra de paradigmas, vem com busca de informação, vem com busca de liberdade, de sentimento. Que bom, né, que a gente tem essa geração que tá vindo aí, né, para mudar realmente, de fato, algumas heranças, né, que não foram pedidas, talvez, né. E analisando esse ponto, a gente vê, né, pensando na questão de tempo. Você acha que é mais difícil para uma pessoa mais velha romper com esses padrões ou não tem ligação com a idade? Porque uma pessoa mais velha, ela geralmente vai ter muito tempo para deixar aquela crença, né, ou aquele trauma, aquela ligação que ela passou de experiências da vida se tornar mais forte. Você acha que é mais difícil hoje para uma pessoa mais velha romper com esses padrões, ou isso não tem ligação? Sim, com certeza. Uma pessoa que ela tem as crenças mais arraigadas demora mais para que ela tome consciência de uma mudança de percepção, né. Agora uma pessoa que é mais flexível, ela tem mais facilidade de mudar de comportamento. Então, se você é jovem ainda, aproveita, né, que você tem mais facilidade, mais flexibilidade, né, como você falou, para conseguir lidar com tudo isso. E eu vejo essa retomada de consciência, né, dessa geração, que a gente olha muito essa questão, né, da internet, os nativos digitais, mas a gente vê que essa geração ela também está buscando mais por saúde. E eu acredito que isso vai impactar, principalmente no futuro, né, a forma que a gente lida com essas coisas. E pegando essa questão de herança, você acredita que a doença, ela chega, né, por acaso ou como uma consequência
né, desses estados emocionais e dessas heranças que a gente tem? As doenças que se manifestam no corpo, por exemplo. Elas chegam como uma, oportunidade de evolução ou com uma consequência de, conflitos não resolvidos. Eu já ouvi, assim, que tem pessoas, né, que, por exemplo, ficam doentes para ter atenção. A pessoa fica doente porque é naquele momento que os parentes vão visitar ela, né, aquela mãe que fica doente para o filho ir lá ajudar. O que que você enxerga disso? A gente tem que olhar o padrão, da infância, em que essa pessoa entendeu que ela conseguia chamar a atenção. Por exemplo, uma mãe que trabalhava muito, um pai que trabalhava muito, essa criança era cuidada pela avó, e a mãe ou o pai só cuidavam dela quando ela estava em estado febril, quando ela vomitava, aí a mãe deixava de trabalhar ou o pai deixava de trabalhar para cuidar. Isso quando é percebido pela criança inconscientemente de que na doença, né, no estado alterado de saúde, eu tenho a atenção dos meus pais, eu vou repetir isso para não me sentir abandonada. Então eu passo a fazer isso depois na minha adolescência, na minha vida adulta, e aí eu peço a atenção de todos os meus amigos. Isso é muito fácil de ver, né, isso é bem comum de encontrar. Você percebe que a pessoa é uma pessoa que você liga e fala assim: "Oi, tá tudo bem?", né, você liga para perguntar: "Ah, tá tudo bem?". "Ai não, não tá tudo bem. Nossa, hoje aconteceu isso, isso e isso. Ai, eu tô com dor de cabeça". Ah, e assim, essa pessoa nunca tá bem. Você liga, você nunca tem uma resposta: "Nossa, hoje tá tudo bem, tranquilo. Ai, fiz isso, fiz aquilo, olha que foi legal". Não, tem sempre uma questão de dor ou de coisa ruim, porque aí você tem a comoção do outro, você tem um se importar, você tem um estado de cuidado sobre, aí ela se sente cuidada. Isso você tem que olhar os traumas da infância, de abandono, na verdade uma percepção de abandono, porque não foi abandonada, estava com a avó sendo cuidada, mas os pais estavam trabalhando, era uma necessidade daquele clã. Nossa, e você falando me vinha pessoas na cabeça, né, quando você interpretou essas pessoas. E falar pra você, né, uma coisa que pode ser bem polêmica também, né, mas a gente vê no mundo, né, em situações de relacionamentos, onde, né, tem pessoas até que engravidam, né, pra ficar dentro de um relacionamento, de maneira proposital. Você acredita que isso tem uma ligação forte com uma dependência, que precisa ali, né, prender uma pessoa, né, por conta disso? Isso tanto homem, tanto mulher. Qual leitura você faz disso? Tem a leitura de, eu não posso ser abandonada, né, então eu vou prender essa pessoa de alguma maneira e, ela acredita que essa é a maneira de não ser abandonada. Tem a repetição de padrão, provavelmente isso aconteceu na ancestralidade. Então precisam ser olhados essas 2 condições. É, muita polêmica, né, porque às vezes a gente olha para esses estados, né, que são, me corrija se eu estiver errado, são estados de consciência, né, humana mesmo. A gente está falando do estado, consciente, né, das emoções, né, e esses padrões estão ligados a esses estados de mente, né, de pensamento, emoção. E como que a gente consegue linkar tudo isso, né? Até que ponto algo numa linha ancestral minha, ou algo no meu DNA, algo que eu vivi na infância, como isso, né, se comunica com o meu padrão de pensamento, com o meu padrão de emoção, né, que faz com que eu gere problemas, por exemplo. Como que a gente consegue ligar essas 2 coisas? Repete a tua pergunta, eu não entendi. Vamos dizer assim, a gente tem, né, dentro da nossa herança, traumas que fazem com que a gente tenha padrões, né, que faça a gente se comportar de uma forma, que a gente, né, beire a ter um emocional um pouco desequilibrado. Como que a gente enxerga o link entre essas coisas, né? Como que uma coisa se liga à outra, né? Como que o meu trauma conversa com o meu comportamento, por exemplo? Diretamente, né.
O meu drama conversa com o meu comportamento numa forma de, repetição, numa forma de chamar a atenção, de uma forma de não ser abandonado, eh, uma forma de não me sentir impotente. Então, tudo que eu expresso, ele tem uma origem. Então, se eu estou buscando essa atenção toda, onde é que eu tive falta de atenção? Então é assim que nós vamos buscar. Caramba, né. Eu vejo que é um fator importante realmente entender cada vez mais a origem. Você acha que o momento que a gente vive atual, é um momento de reconexão com a origem? Você sente esse movimento acontecendo? Eu sinto que há uma conexão, há uma expansão de consciência, há uma necessidade de expansão de consciência, mas eu também não sei te dizer se é coletivo ou se é o grupo que eu atraio, se é o grupo que a gente atrai, porque nós estamos nessa expansão de consciência, e aí nós não vamos atrair o grupo que não está nessa expansão de consciência, porque a nossa tribo, a nossa manada, o nosso clã, o nosso instinto arcaico de sobrevivência só vai atrair as pessoas de mesmos comportamentos, de repetição de ciclos, então provavelmente nós estamos vendo uma parte do todo, e não o todo, né. Eu não sei como é que está todo mundo, eu sei como está o mundo ao meu redor. Entendo. E dentro dessa busca que a gente faz por autoconhecimento, a gente vai vivendo ali momentos onde a gente vai, né, despertando o nosso inconsciente para realmente ver as nossas questões familiares, por exemplo. Você acredita que toda história a gente precisa realmente visitá-la ou é melhor a gente deixar quieto certas histórias? O que que você enxerga disso? Eu acho importante revisitar as histórias, eu acho honroso também, revisitar as histórias, saber o que aconteceu com a nossa ancestralidade, né, eh, saber a nossa origem, o que nós estamos repetindo. Eu gosto muito, mas esse é o padrão Juliana de ser, né, a investigadora. Eu brinco que eu sou a Sherlock Holmes da minha família, que eu vou investigar todas as minúcias do que aconteceu, para poder entender o que, eu estou reverberando hoje, onde eu estou, quais são as expansões de consciência que eu consigo fazer diante das histórias que, os meus ancestrais viveram. Entendi. E hoje, né, analisando todos os casos que você diria que tem um padrão, né, de comportamento que você vê que mais paralisa as pessoas hoje? Algo que você consegue enxergar que você fala: "Poxa, isso aqui é um padrãozinho que eu vejo bastante". O medo paralisa, né, e aí, quais são as nuances dos medos, né, mas o medo em si, ele paralisa, independente se é o medo da escassez, se é o medo de prosperar, se é o medo de ficar doente, ele paralisa. E com a constelação a gente consegue identificar esse medo. Exatamente. Nossa, dia 15 que você falou, né, vou fazer uma constelação com a Dia 15 de Ju, março. olha só. E o pessoal tá convidado? Com certeza, estão todos convidados para o dia 15 de março, ah, na no Terra Luz, no espaço holístico Terra Luz. Ah, que bênção, com certeza vai ser lindo. E agora eu vou perguntar para você sobre família e papéis. Então, falar sobre esse posicionamento de família, porque eu vejo que existe muita confusão hoje de como as famílias se comportam, né? Qual o lugar do homem, qual o lugar da mulher, qual o lugar dos filhos. E hoje a gente vive, né, uma rede de informação que a gente é bombardeado o tempo todo com uma ideia diferente da outra. Então, olhar você como psicanalista e como consteladora familiar, como que a gente pode enxergar isso de uma maneira saudável? E eu queria te perguntar, até que ponto a relação com o pai e a mãe define o tipo de família que eu construo depois? Então, a gente repete o que a gente aprende, né.
tudo por conta do instinto arcaico de sobrevivência. Somos mamíferos e precisamos repetir isso para estarmos protegidos por um bando. Na selva, se, as zebras se uma zebra ela se desgarra do bando ou porque ela causou uma perturbação ou porque ela realmente olha e não faz parte, ela está exposta a um predador. E ela está suscetível a um predador. O bando nos protege. Então esse instinto arcaico é que nos protege. Nós precisamos repetir o que o bando anterior, fez para que nós nos sintamos pertencentes a esse bando. E a forma como nós fomos criados, os padrões com que nós fomos criados, eles são repetidos consciente ou inconscientemente por conta desse pertencimento. A partir do momento que você rejeita algum comportamento, você tem uma consequência, porque você vai estar, em perigo nessa selva, exposto a um predador. E isso entra, né, nessa questão da próxima pergunta que eu vou te fazer. Dá pra gente construir uma família saudável, sem olhar pra isso, né? Eu não quero saber a história da minha família, eu não quero olhar pra isso, para os traumas, pra herança. Existe como a gente viver uma vida saudável, construir uma boa família dessa forma, ou isso sempre vai ter um peso, sempre vai cobrar um preço da gente? Não existe como, construir uma família saudável sem olhar para isso, a partir do momento que você, eh, tem o autoconhecimento, não precisa ser conhecimento das suas dores, né, você não precisa saber de onde foi, mas, eh, nomear as suas dores. "Eu tenho medo de abandono, então me eu me acolho". Então, existe sim um processo de individuação por olhar para os seus próprios traumas, mas não necessariamente correlacioná-los com ancestralidade. É claro que o mais completo seria olhar para a origem desses traumas. Mas se você trabalhar os traumas em si, como reconhecê-los, é possível que você tenha uma vida saudável. E tem muitos casos, né, de pessoas que fazem muito dinheiro, mas gastam na mesma proporção. E quando a gente vê, por exemplo, a pessoa ganhava 10, aí gastava 10, aí ela ganha 15, ela gasta 15, ela ganha 20, gasta 20. Geralmente existe um padrão para identificar isso? Existe. Normalmente você olha para os ancestrais e os ancestrais não puderam ou não conseguiram, acumular bens ou patrimônio, por uma vida um pouco mais escassa. Então essa pessoa se sabota o tempo inteiro para pertencer a esse bando. E aquela pessoa que ganha, ela ganha bem, ela consegue ter dinheiro, mas ela não consegue gastar. Ela não consegue comprar bons produtos no mercado, ela não consegue fazer uma viagem e ela só vai acumulando, mas ela vive naquele estado de escassez. Ela tem o medo da escassez, então a ancestralidade viveu perdas financeiras significativas, eh e que ela precisa acumular para não morrer de fome. Então existe, na ancestralidade um conflito de escassez. Aí a pessoa não se permite gastar, porque ela está em lealdade a essa questão. É complicado, né? Existem as pessoas que gastam muito, as que vão segurando, né? E deixa eu te perguntar, quando alguém Também tem a questão, de que, se eu me sinto abandonado pela minha mãe, eu vou solicitar que ela sempre pague as minhas contas para eu não me sentir abandonado. Então também tem aquele gastador que está sempre dependendo do apoio da mãe ou do pai para se sentir acolhido, porque na infância se sentiu desamparado, a mãe estava trabalhando muito, então ele não consegue acumular, não consegue pagar suas próprias contas, porque ele ainda está no estado de filho. Ele ainda está no lugar errado, ele não cresceu. Ele está no trauma de ser filho, abandonado. e o que os pais que trabalham muito, né, porque eles precisam pagar as contas,
mas eles sentem aquela falta do filho também. Então é um problema, né, da sociedade, né, uma estrutura que a gente vive hoje, que existe muitos pais que gostariam de ter mais tempo com o filho, mas a gente vê uma sociedade onde os pais precisam, às vezes, trabalhar em 2, 3 empregos para dar conta, né, de realmente dar uma vida mais, qualificada, uma vida melhor para o filho. O que esses pais podem fazer, né? Trazer à consciência o que está acontecendo, para que a criança não se sinta abandonada. "Olha, eu estou trabalhando para a gente ter este tempo de qualidade no nosso final de semana, então eu preciso trabalhar bastante para termos segurança". Então você vai trazendo a consciência de que você não está abandonando, você está produzindo para a família. Então, o estado de consciência é que liberta. É, fica a dica aí para os pais, né, que lidam com isso, eu vejo que é um desafio, né, principalmente até para as mulheres, né, que trabalham e ainda são donas de Se casa sentem e culpadas. se sentem culpadas. O que você enxerga dessa leitura também, dessa culpa que as mulheres vêm carregando? Sim, então, a partir do momento que você se sente culpado, você recompensa. E essa recompensa é que causa a ausência de frustração das crianças. O dizer não. Você, por se sentir culpado pela ausência, você não quer dizer não para o seu filho. E aí ele não é frustrado. Então, o equilíbrio é o melhor caminho. Olha, eu estou trabalhando para que nós tenhamos uma vida, para que você estude na escola que você estuda, para que você, coma a comida que você come. Eu estou ausente fisicamente, mas presente de coração. Quando eu estiver com você, eu estou com você, sem culpa. A questão é trabalhar tudo isso sem a culpa. Que incrível, hein? Tá chegando ao final o nosso bate-papo. Acredito que a gente respondeu várias perguntas e dúvidas que muitas pessoas em casa têm. E para essa última parte, eu queria te falar para dizer um pouquinho sobre o que a constelação familiar ela é capaz de fazer na vida de uma pessoa, né. Traga, né, imagina que você tem 5 minutos para mandar essa mensagem para o mundo. O que você diria que a constelação familiar pode trazer na vida de uma pessoa? A constelação familiar, ela não é uma terapia. A constelação familiar é um estado de consciência. A terapia, ela vem após, que é a mudança de comportamento a partir do momento em que você tem consciência do programa que está por baixo, né, fazendo com que você sofra. Então, a partir do momento que você traz o oculto à consciência, você trabalha a ação de fazer diferente. A constelação é só um mecanismo de desvendar o oculto que nos traz dor. Que maravilha, né, pessoal, poder receber aqui a Juliana, aprender tanto com ela. Foram realmente vários ensinamentos, eu tenho certeza que quem assistir esse podcast vai estar recebendo informações de muito valor. Então, a gente vai deixar aqui o Instagram da Juliana, aqui embaixo, então vocês podem entrar lá, seguir ela, entrar em contato com ela, que ela vai estar respondendo algumas dúvidas também, Sim, com para quem certeza. mandar mensagem. E também vou deixar o meu Instagram aqui para quem quiser mais um pouco sobre marketing, né, fazer um podcast também, a gente vai deixar aqui no ar o nosso contato. E, mais uma vez, eu agradeço a Juliana por fazer esse podcast com a gente. Super obrigada, eu me sinto honrada de estar aqui. E quem gostou, clica, segue e compartilha com quem você acha que precisa dessa informação ou com quem você tem um ato de amor e de acolhimento para que essa pessoa evolua.